com muita alegria, recebendo o nosso presbítero Marcos, lá da Paraíba. Nós convidamos ele com muita alegria, ele está aqui conosco na tela, e nós adoramos a Deus pela vida do nosso irmão, amém? Queremos passar nesse momento a oportunidade para que o nosso irmão fique à vontade, fale a sua primeira fala. Amém, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, todos da Rádio Renascer, também o presbítero Samuel, o pastor Alisson, e agradecer a Deus por essa grande oportunidade nesse sábado, né, nesse fim de manhã de sábado. Estamos falando sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, e assim a gente ser edificado. Sou grato a Deus pela vida de cada um, em nome de Jesus. O que é o arrebatamento da igreja? O que seria o arrebatamento da igreja? Presbítero Marcos, fica à vontade, fala conosco, por favor. Amém. Os irmãos estão me ouvindo bem? Sim, bastante. Tá ok. Dando uma definição de arrebatamento, nós podemos ir em busca da origem do termo grego arpazo, né? Arpazo significa rapto. Então, o arrebatamento, dando uma definição simples de arrebatamento, seria o rapto invisível ao soar da trombeta de Deus, a última trombeta para a igreja, daqueles que permanecem fiéis e perseverantes até o final. Esse seria o episódio iminente da Era da Igreja. A Era da Igreja corresponde de Atos capítulo 2 até o dia de hoje, porque a iminência fala de a qualquer momento. Então estamos esperando a qualquer momento os crentes de fato subirem, não uma instituição, nem um grupo seleto, mas o grupo seleto que é marcado pela marca espiritual de Deus, que é a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então podemos definir de forma básica e simples que o arrebatamento é os crentes desaparecerem. E nós cremos nisso, que isso vai acontecer a qualquer momento. Amém, amém. Muito boa colocação sobre a definição, né, isso do que é o arrebatamento da igreja. Presbítero Marcos, fala um pouquinho para a gente sobre a teoria que nós cremos, que é sobre o pré-tribulacionismo. Jesus arrebata a igreja, não é isso? Leva a igreja para si, não é isso? E como vai ser isso? O que o irmão pode explicar para a gente, teologicamente, sobre o pré-tribulacionismo? Fica à vontade. Tá ok, muito obrigado. Todo o assunto relacionado à igreja chegar ao seu fim, para o início, né? O fim de um período aqui na Terra, para o início de eternidade com Deus, sempre chama muita atenção de todos. E nisso gera algumas linhas de pensamento diferenciadas, que algumas delas, muitas vezes, gera um medo e um assombro para algumas pessoas, outras geram uma esperança maior e um conforto maior. E, primeiramente, nós temos que ter a consciência de estarmos preparados. Essa é a principal coisa. Não importa se alguém é pré-tribulacionista, meso ou pós. Todos temos que estar preparados. Segundo a parábola das 10 virgens, as que estavam preparadas foram as que entraram para as bodas. Quando nós falamos de pré-tribulacionismo e buscando defender um pouco essa linha de pensamento, pois essa linha de pensamento ela não traz muitos problemas para alguns textos bíblicos. Todos eles se encaixam nessa linha do pré-tribulacionismo. Eu tenho um livro aqui que eu estou estudando ele aos poucos, que é o livro Quando a Trombeta Soar. Quando a Trombeta Soar, que é um livro escrito por 21 teólogos americanos, América do Norte. E esse livro ele traz uma coisa importante, porque para muitos a interpretação do pré-tribulacionismo foi trazida por volta de 1800 por John Nelson Darby, né? Só que esse livro mostra a história do pré-tribulacionismo e mostra que por volta de 373 depois de Cristo, ou seja, no século IV, já havia pessoas, teólogos, homens de Deus, que davam toda a mesma definição que nós temos hoje em detalhes. Sabemos que a igreja entrou por um caminho sombrio e o que me parece na história é que por conta do sofrimento ser muito grande naquela época, alguns bispos, alguns líderes, o Estado mesmo perseguindo a igreja, a maioria dos teólogos interpretava o Apocalipse, em especial, como um livro literal histórico de coisas que aconteciam na sua época. Então, tanto o anticristo existia na época deles, as bestas existiam na época deles, a grande tribulação o tempo todo estava acontecendo para eles lá. Então, eles não tinham muito uma visão futurista. Aí eles viram que isso tudo passou, e a igreja houve um pouco de descanso,
e ao longo da história depois foi ressurgindo aí 1500 e a Reforma, e até na Reforma eles não eram tão assim futuristas como nós somos, eles eram mais preteristas e olhavam muito para o passado por conta da perseguição religiosa. Só que com o passar do tempo, a igreja foi entendendo que existe um futuro próximo, existe uma iminência, e quando nós queremos encaixar ali o arrebatamento da igreja antes da tribulação e no período em que nós vivemos, nós fazemos isso por quê? Porque quando olhamos para o número 70 na Bíblia, nós vemos uma preparação e purificação para a comunhão com Deus. Quando Israel transgrediu a lei do Senhor, o que é que Deus fez? Já profetizado em Deuteronômio, vou levar vocês para o cativeiro por 70 anos. E Deus assim fez. E para que era o cativeiro? Para purificar eles e trazer eles de volta. Agora, Deus abre para Daniel, no capítulo 9, um leque muito maior desses 70, que não é apenas 70 anos normais, mas 70 semanas de anos, que corresponde a um tempo, né, muito grande. E o final dessas 70 semanas corresponde à grande tribulação, e é um período para Israel, não é para a igreja. A era da igreja é o tempo dos gentios, é um leque que foi aberto na 69ª semana para entrar os gentios. E quando esses gentios entrarem, aí sim, Deus vai em Israel de novo e cumpre-se o que está escrito em Romanos 8. E todo Israel será salvo. E a igreja entra nesse plano. Por isso que nós somos chamados de o Israel de Deus, é o novo Israel de Deus. Então já há aqui uma defesa do pré-tribulacionismo, porque a gente coloca a tribulação para finalizar, é o clímax do tratamento de Deus com Israel. A Israel será completamente purificado, né, o restante, o remanescente, e a igreja foi arrebatada, foi salva. Glória a Deus, é verdade. E aí nós podemos até usar aquele texto que diz: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. É claro que tem várias interpretações, mas eu quero dar apenas uma. Quem foi os primeiros a serem chamados por Deus? Israel. Israel é o povo eleito de Deus. Mas eles serão os últimos a entrarem na redenção, porque eles desprezaram o Messias. Quem foi os últimos a serem chamados? Livro de Oséias: chamarei de amada aquela que não é amada. Quem é? Os gentios, nós. E quem será o primeiro? Nós, porque nós seremos arrebatados. Hebreus capítulo 11, lá no finalzinho, versículo 30 e 31, a Bíblia diz que eles, os da antiga aliança, sem nós, não poderiam ser aperfeiçoados. Então é um plano perfeito, é um plano tão lindo e tão majestoso de Deus, que Paulo vai finalizar ele ali em Romanos 11, 36, cantando, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então o plano é perfeito, o plano é perfeito. Haverá problemas se nós colocarmos o arrebatamento na volta visível do Senhor? Sim, porque ele estaria nos arrebatando no céu, na mesma hora descendo. São tantos problemas, os juízos estarão da igreja junto com os juízes das nações. Então, entra em confronto com os textos bíblicos. Já quando nós olhamos para o pré-tribulacionismo, nós vemos o início de várias ações de Deus que correspondem à segunda vinda. Arrebatamento, tribunal da igreja no céu, bodas do Cordeiro. Durante 7 anos aqui temos a tribulação e a grande tribulação, porque esse período tribulacional é dividido em 2 partes. Tribulação e grande tribulação. E no final de tudo isso, que é a guerra do Armagedon, a igreja não vai participar de guerra, a igreja vai ser arrebatada. O Senhor vai salvar o Israel que está quase sendo destruído pelas nações. Israel vai se apresentar a eles. Zacarias capítulo 12 não é para mim e nem para você, nem capítulo 13, é para Israel. Deus vai derramar um espírito de súplicas, um espírito de humilhação em Israel, que não é para nós, porque esse espírito já está em nós. O espírito já geme com gemidos inexprimíveis em nós, esperando a nossa redenção. Veja, são muitos os textos que distinguem toda essa questão. Então nós somos, eu acredito, no pré-tribulacionismo, veementemente. Eu vejo que isso é bíblico. Se, segundo aos Tessalonicenses, diz que nós resistimos à ação do anticristo, como nós seríamos mesotribulacionistas? Se o anticristo estaria na metade da tribulação agindo. Então eu creio que eu não vou ver o semblante do anticristo, eu não vou ver chip nenhum. Eu creio que o Senhor Jesus vai nos arrebatar antes de tudo isso, porque 1 aos Tessalonicenses 1:10 diz: o Senhor nos livrará da ira futura. Então é basicamente isso aí. Eu já passo de volta a palavra aí. Não, obrigado. Presbítero Marcos, coisa maravilhosa, né, irmãos? Você que está em casa aí,
né, já está participando, estou vendo aqui vários irmãos participando conosco, daqui a pouco vou ditar aqui alguma coisa que participaram, que já estão falando. Que desenvolvimento maravilhoso, falando sobre pré-tribulacionismo e trazendo aqui algumas colocações bíblicas, né, que defende, né, essa teoria, e eu louvo a Deus porque é exatamente o que nós cremos. Eu sei que os irmãos que estão conosco também creem dessa forma. Que desenvolvimento maravilhoso. Vamos continuar aqui, né, presbítero Marcos? Vamos continuar aqui. O primeiro ponto, o primeiro desenvolvimento diz o seguinte, é uma pergunta para o irmão, pergunta para a gente, né? Que a gente podemos aqui desenvolver. Quando será o arrebatamento da igreja? Aí que entra, né? Quando será o arrebatamento da igreja? Tem como você explicar para a gente aí, teologicamente? Fica à vontade, presbítero Marcos. A Bíblia ela é bem tranquila em relação a isso, da mesma forma que a Bíblia é tranquila em relação à existência de Deus. Sim. A Bíblia ela não é frustrada em relação à existência de Deus. Tanto que a Bíblia não começa, era uma vez Deus e Deus existia. Não, a Bíblia simplesmente diz, Deus criou. Oh, glória. Simplesmente isso. Glória a Deus, é verdade. Quando nós vemos todas as vezes um servo de Deus preocupado com os tempos do kairos de Deus, né, da ação de Deus, que é o tempo oportuno de Deus, Deus sempre está acalmando eles, porque as profecias e os tempos são para Deus, são determinados, é Deus quem age. Verdade. Quando nós olhamos para Daniel capítulo 9, Daniel está preocupado porque ele está lendo Jeremias e não está entendendo. E aí ele vai orar, vai jejuar, vai buscar Deus. O que é que Deus faz? Deus envia o anjo no princípio das súplicas de Daniel, porque Daniel era fiel e muito amado. Então, resposta imediata para Daniel. O problema foi o anjo, que demorou 21 dias. Mas a resposta veio na hora, porque ele era amado. Só que no final de tudo isso, depois de tantas revelações, visões de estátua, visão de animal, visão do futuro, que a ciência se multiplicará, muitos se purificarão, muitos ficarão mais sujos ainda. Aí Deus diz para Daniel, sela esta palavra e fecha essa visão até o tempo determinado. Ou seja, não pertence você saber disso aqui. O que significa isso? É a inspiração sem a iluminação. Ou seja, é sermos usados por Deus para trazer uma palavra sem saber quando se cumprirá essa palavra. Aí Deus disse a Daniel, tu, porém, vai até o fim, ou seja, vive, morre, né? Porque tu vai repousar com os teus pais, mas só vai ser revelado no tempo certo, ou seja, a palavra vai ser selada. Quando nós chegamos para Apocalipse, é o contrário. O livro que foi selado, que Daniel não poderia revelar para ninguém, João abre o leque completamente e mostra o céu pelo lado de dentro. Verdade. E aí, quando a gente vai para Atos capítulo 1, o que é que acontece? Jesus está falando das últimas coisas, Mateus 24 ele fala, e agora ele vai subir e vai enviar a promessa do Pai. O Espírito Santo vai vir para capacitar a igreja, andar junto com os eleitos. E os discípulos fazem a pergunta, né? Quando serão essas coisas? Quando será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E a resposta de Jesus é, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verdade. Ali ele fala de tempos humanos, cronos, e fala do tempo de Deus, kairos, que é o tempo de Deus agir. Aí quando nós aplicamos isso para o arrebatamento, não há necessidade de nós sabermos. Não precisa se fazer cálculo na Bíblia, nem consultar algum vidente que teve um sonho ou uma visão. É comum na internet, principalmente no YouTube, pessoas abrirem a internet e filmarem a si mesmos chorando, dizendo que Deus revelou a elas o arrebatamento. Eu não preciso de nada dessas coisas para crer no arrebatamento e esperar no arrebatamento. O arrebatamento é algo bíblico, é algo que é uma verdade. Verdade. E muitas pessoas que estão se distanciando de Deus, Deus até assombra com a revelação para ver se eles voltam para a presença de Deus e se ligam que Deus está voltando. Então, a Bíblia, nesse sentido, ela não vai ser frustrada, mas o tempo todo a Bíblia vai estar dizendo, estejais preparados, atentos, vigilantes, sóbrios, né? E Pedro, em especial, quando xingavam porque Jesus ainda não voltou, Pedro disse que ele não fez isso por causa da longanimidade de Deus, ou seja, é o amor de Deus, que ele não quer que ninguém se percam, que antes venha a salvação. Então, Deus não está demorando, e nem vai demorar, e nem vai chegar antes do tempo. Ele vai se manifestar na hora certa. No tempo certo, é verdade. Outra coisa importante, é muito importante dizer em relação a isso, que é a questão de se preparar, né? Muitas pessoas entendem que na hora de Jesus voltar, ele vai dar um jeito de preparar aqueles que estão meio lá, meio cá, não estão preparados, e vai dar um jeito e vai levar todo mundo. Não. A Bíblia deixa bem clara e enfática que ele vai nos pegar de surpresa, como se fosse um ladrão.
porque só os que estão em comunhão com eles é que vão subir. Nada pode nos garantir isso, a não ser a comunhão com Cristo. É por isso que a bênção apostólica, ela finaliza com comunhão, né? A graça, o amor e a comunhão. Se nós conservarmos essa comunhão, não há preocupação do tempo, porque a gente não já está preparado. Então eu não preciso ir me preparar. Não. O crente que precisa ir preparar, ele está perdido. Eu preciso estar preparado. Porque a qualquer momento a trombeta da igreja vai soar. E só os crentes que vão ouvir, nós iremos se encontrar com o Senhor. Amém? Verdade. Glória a Deus. Deus abençoe, presbítero Marcos. Você falando e me faz lembrar aqui a capítulo 25, né, de Mateus, que fala sobre as 10 virgens, né? As 10 virgens. As 5 prudentes e as 5 loucas, né? Muito conhecido da igreja, né? E a gente vê ali que é exatamente o que Jesus deixou ali registrado, é que nós precisamos, né, como noiva, né, que somos a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, né, do noivo, temos que estar preparado, né? Ele diz aqui, ó, capítulo 13, versículo 32 e 33. Mas daquele dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, aí ele continua dizendo, nem o filho, senão o pai. Para entender esse texto, é preciso apenas entender o que é a missão do Messias. Verdade. A missão do Messias não é falar tudo o que ele quer. Ele ficava na dependência do pai. Exatamente. Só o que o pai revelava é que ele falava. Por isso que ele diz que nem eu sei, ou seja, porque eu estou aqui ele não me falou. Porque o que eu falo é o que eu recebi do meu pai. Apenas isso. É verdade. Glória a Deus, exatamente. Exatamente isso. E agora nós sabemos que a gente está ao lado do pai. Agora vocês sabemos que naquele dia, a hora ninguém sabe. Então, assim, seria muito fácil, né, presbítero Marcos? Seria muito fácil se a pessoa estivesse, sei lá, vamos botar aqui, dezembro, dia 25, 23 de dezembro, 24 de dezembro, né? Vai ter o arrebatamento. Vai ter o arrebatamento. 24 de dezembro de 2021, vai ter, ou 2022, ano que vem, vai ser o arrebatamento da igreja, tá certo já, né? Tá na Bíblia. Aí seria muito fácil, Todo mundo fica santo nesse dia. Nesse dia o pessoal ia buscar, tá? Eu acho que o mundo todo, né? Ia ser difícil. Mas graças a Deus, irmão, porque a gente está entendendo que quando será o arrebatamento, então vai ser surpresa. Então vamos lá. O segundo, como será o arrebatamento da igreja? Presbítero Marcos, por favor, desenvolve pra gente aí, por favor, fica à vontade. Tá, ok. Para começar esse pensamento, nós precisamos entender um pouco qual era a mentalidade dos judeus em relação ao reino de Deus. Sim. E porque eles estavam tão ansiosos aqui em 1 Tessalonicenses, e Paulo tentou resolver essa questão aí. O reino de Deus, primeiramente por Cristo, ele não veio com uma aparência humana, ele mesmo disse. Ele disse, vocês não vão dizer ele ali ou ele acolá, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. Porém, o reino de Cristo, ele virá com aparência exterior, que é o reino milenial, e não é o tema desta transmissão de hoje, né? Sim. E os judeus da época de Cristo, eles não compreendiam essa questão de que Jesus precisava morrer numa cruz, que é uma humilhação muito grande para os judeus, praticado pelos romanos, e depois ele iria ressuscitar, voltar para o céu e depois voltar para a terra de novo. Eles não entenderam isso de maneira alguma. Eles só compreenderam isso depois, quando o Espírito veio, e principalmente quando Paulo desenvolveu isso, que é o que Paulo chama de mistério. Paulo é responsável por explicar esse mistério, que é essa transição da antiga aliança, da nova aliança, o que é igreja, o que é arrebatamento. E aqui em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, Paulo vai tirar a ansiedade dos cristãos, porque eles estavam perdendo a esperança. Por quê? Porque você percebe que no início da igreja primitiva, os crentes vendiam tudo que tinham e davam aos pés de Pedro. Tanto que houve o episódio de Ananias e Safira, né, que venderam meia coisa e deram meia coisa ali para a igreja. E a expectativa deles era correta, que é a iminência da volta de Cristo. Assim, quando Cristo voltou, ele já tinha que esperar a volta de Cristo. Eles não estavam errados com isso. Só que ele não voltou. O plano dele não era voltar naquele período. Ele não voltou e nós estamos esperando isso agora. E a igreja estava ansiosa. Aí Paulo vai agora aqui em 1 Tessalonicenses 4:13 dizer: eu não quero que vocês sejam ignorantes, né, acerca da verdade a respeito dos que estão dormindo ou mortos, para que vocês não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Então, Paulo, primeiramente, ele está dizendo, acerca dos irmãos que morreram, eu quero que vocês tenham consciência e conhecimento do que vai acontecer com eles. Ou seja, o que vai acontecer com os irmãos que morreram. Aí ele vai discorrer, ele quer a igreja firme e não a igreja entristecida quando um irmão partiu pela ausência dele aqui na terra, claro. Mas todos que estão em Cristo, ainda que estejam mortos, viverá. Essa é a nossa esperança.
Muitas pessoas estão assombradas com os tempos atuais, por quê? Porque elas querem ser arrebatadas vivas. Ninguém quer ir morrer, ir para o caixão para depois ser arrebatado. É verdade. Mas todos nós que cremos em Cristo seremos arrebatados. Juntos, os né? mortos e os vivos seremos arrebatados e juntamente transformados, e depois nos encontraremos com o Senhor. Paulo vai continuar dizendo que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Então, na companhia dele, ou seja, no momento do arrebatamento, o encontro de Jesus com os seus servos é trazer os que estão nos túmulos de volta à vida para se encontrar com eles nos ares. Esse é o propósito, o objetivo da primeira ação da vinda de Cristo, né? Não existe uma terceira vinda, porque no arrebatamento ele se aproxima para esta vinda para acontecer, para realizar uma obra para a igreja, o tribunal e as bodas. E depois ele volta de forma definitiva. Mas, indo direto ao ponto, como acontecerá isso? Já sabemos que é iminente, que é um rapto, e o versículo 15 diz que pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: os vivos, os que ficarmos até a vinda, de modo nenhum precederemos os que dormem. E aí já entra o texto que eu falei de Hebreus 11, 30 e 31. Ou seja, não terá privilégio para quem está vivo. Tanto os vivos como os mortos, todos terão o mesmo encontro. Os corpos serão transformados, que é o principal. Quem está no túmulo será ressuscitado, e agora todo mundo de pé, isso num piscar de olhos, né? Todo mundo vivo agora, todo mundo de pé, terão os corpos transformados. Aí Paulo, em 1 Coríntios 15, fala sobre isso. Que aquilo que é corruptível, ou seja, esse nosso corpo que adoece, que é pesado, que é magrinho como o meu, né, que passa tensões nessa vida, todo esse corpo será transformado em um corpo glorioso, incorruptível, que esse corpo é o corpo que tem acesso às coisas celestiais. Verdade. E depois disso, de estarmos transformados, o que é que vai acontecer? Nós seremos levados. Aleluia. O interessante, nós seremos levados por anjos ou pelo Senhor? Não, eu acredito que diretamente pelo próprio Senhor. Assim como Elias foi levado pelo Senhor, pelo carro do Senhor, que o redemoinho e o carro é a mesma coisa, Isaías 5, 28. Assim como Elias foi levado pelo Senhor, nós seremos levados pelo próprio Senhor. Porque quem vai descer é o Senhor. Para Daniel, quem desceu foi o anjo, mas para nós, quem vai descer é o próprio Aleluia. Cristo. Então será a nossa grande oportunidade. Verdade. E seguindo aqui os textos, para finalizar biblicamente, porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, não são dois arrebatamentos. Muitas pessoas em pensamentos, interpretação diferente, dizem que é dois arrebatamentos. Um arrebatamento dos mortos e um dos vivos. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que, ouvida a voz, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, naquele momento, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Juntamente com os mortos. Isso. Juntamente com os mortos seremos arrebatados entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Então, é simples, e nem precisa ir para um outro texto. É simples. Nós estaremos aqui, Deus irá buscar todos os crentes antes de nós aqui, né, todos os que morreram em Cristo, piedosos, morreram na presença do Senhor, e nós, se estivermos vivos na hora, todos seremos transformados e iremos se encontrar com o Senhor. Paulo chama esse negócio de mistério, de que nós não iremos morrer, mas na hora seremos transformados. Grande é esse mistério. Então, para finalizar a minha fala nesse sentido, fica à vontade. Efésios 5, 32, Paulo diz: grande é esse mistério, digo, porém, entre Cristo e a igreja. Por que esse mistério é grande? Esse mistério esteve oculto e está revelado. Está revelado pela palavra. Vocês veem que esse texto que eu li está dizendo que dada a palavra, vivifica-nos segundo a tua palavra é que nos vivifica. Então, nesse momento, Cristo está nos perdoando, nos purificando, nos justificando, tudo pela sua palavra. E pela sua própria palavra nós seremos arrebatados. É semelhante a João. Ele disse a João no Apocalipse: sobe cá. E João foi e subiu para ver as gloriosas visões de Deus. E assim eu creio que nós também seremos arrebatados. Glória a Deus. Deus abençoe, presbítero Marcos. Que maravilha. Informação. Eu já ia dizer... fica à vontade. Eu já ia dizer que a gente ia subir num barco só, mas eu vou dizer que a gente vai subir numa carruagem só. Ô, glória, é verdade. Só. Será que existe um cristão que não crê mais no arrebatamento? Fique à vontade, fale conosco.
por favor. Amém. Eu quero primeiramente glorificar a Deus, porque nós sabemos que toda reunião, quando nos juntamos em nome de Cristo, o Espírito Santo, ele coordena o seu assunto, né? Por mais que seja um assunto bíblico, é um assunto de Deus, do Espírito Santo. Aleluia. Falamos sobre a definição, falamos sobre quando será, falamos sobre como acontecerá no momento do arrebatamento. Estamos entrando agora para a questão dos sinais, né? Essa pergunta que o senhor fez, ela está relacionada aos sinais. É verdade. E existe uma coisa importante, eu abri aqui, que está relacionada à sua pergunta, 1 Timóteo capítulo 4, apostasia dos últimos tempos. Meu Deus. Eu tenho um outro livro aqui que eu estou lendo também, que é, não sei se pode mostrar, pode, né? Pode, claro, com vontade. Que é Como Foi nos Dias de Noé, que fala dessa questão do comportamento das pessoas ante o arrebatamento. Como é que as pessoas estão diante de ter conhecimento do arrebatamento, saber que vai acontecer, como as pessoas estão se comportando. Estão se preocupando apenas com a sua vida nesta terra. É verdade. Estão casando, estão sendo empresários, estão usando o nome de Jesus apenas para conquistar. E isso traz sério? Tristeza ao nosso coração. Sério? Mas isso traz tristeza ao nosso coração, mas também mostra que a volta do Senhor está próxima. Nesse momento, a igreja, todo mundo sabe aqui, não sei se tem alguém da Europa aqui, se tiver glória a Deus, mas todo mundo sabe que a Europa foi varrida pela teologia da prosperidade. E essa teologia da prosperidade já entrou no Brasil há umas 4, 5 ou 6 décadas já. E ela está varrendo os cristãos. É verdade. É difícil você ver um grupo de pessoas orando por batismo no Espírito Santo, orando para que Deus encha ela do Espírito Santo, lhe dê palavra bíblica para pregar. As pessoas se reúnem para que Deus dê emprego a elas, dinheiro a elas, que dê riqueza a elas. E isso destrói as pessoas. A palavra que sai da boca de uma grande parte dos pregadores são palavras que aparentemente abençoam as pessoas, mas destrói as pessoas. É verdade. Porque Deus nunca escondeu o seu tratamento com o seu povo. Se o povo se distancia dele, Deus vai castigar. E as pessoas não usam essa palavra mais. Eu quero usar na Nova Aliança, no texto da Santa Ceia, que diz: se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos nem julgados e nem repreendidos pelo Senhor. Meu Deus. Esses são os nossos pecados que nós cometemos todos os dias. Deus quer santificação de nós. É verdade. Então nós estamos falando de apostatar da fé, que é o abandono consciente da fé. É verdade. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Aí aqui eu paro. Aí quando nós falamos de espíritos enganadores e doutrina de demônios, aí a gente pensa logo no satanismo. Não, não é satanismo. São pessoas que usam a Bíblia para fazer as outras tropeçarem. Pessoas que pregam a Bíblia, que ensinam a Bíblia, mas levam as pessoas por um caminho sombrio, um caminho que não precisa temer a Deus, não precisa honrar a Deus. E o que se mais usa é: Deus vai cumprir os seus desejos ou os seus sonhos. É verdade. Eu não estou preocupado em Deus cumprir os meus sonhos, que isso é a segunda opção. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Essa é a principal coisa. A vontade de Deus, ela tem que prevalecer sobre a minha vida. Então, se fôssemos falar sobre comportamento, seria muita coisa. Por exemplo, templolatria, que é uma palavra até difícil de dizer. Templolatria. As pessoas transformaram os templos cristãos hoje como se fosse o tabernáculo de Moisés. A presença de Deus está lá presa, não sai. Se você sair antes do culto, aí você deixou a presença de Deus lá e saiu desviado. Meu Deus. Existe todo um sistema de manipulação para prender você em um nível muito baixo de religiosidade. É verdade. Mas aonde você estiver, a adoração é uma marca pessoal. Ninguém pode me ensinar como é que eu adoro. A adoração é a minha reverência para Deus. Eu que sei se eu vou dizer obrigado, Jesus, ou glória a Deus. Porque o que vai ficar para Deus é apenas a sinceridade. Sinceridade. O que não for sincero para Deus, ele não recebe de maneira alguma. Porque Deus, ele é o mesmo, ele é santo, ele é puro. E Deus vem em busca desse povo. Eu quero citar aqui o Salmo 101. Deus está à procura dos fiéis, meu Deus, para que estejam com ele e andem com ele. Quando o Senhor Jesus voltar, porventura achará fé sobre a terra, ou seja, fidelidade? Então, já indo mais direto à sua pergunta, será que é possível um cristão deixar de crer no arrebatamento? E a primeira coisa que nós temos que pensar é que o que nos salva não é crer que acontecerá o arrebatamento, né? Mesmo pessoas que sejam pré-tribulacionistas, mesmo ou pós, o que nos traz a salvação é crer que Jesus voltará. Essa é a principal coisa. Aleluia. Essa é a principal coisa. Então, o pré-tribulacionista, o meso e o pós, eles serão salvos, né? A verdade, ela se manifestará. 1 Coríntios 13 diz que nós hoje conhecemos em parte,
mas quando ele vier, aquilo que é em parte será aniquilado, ou seja, nós teremos uma compreensão completa. Então não tem como nós entendermos tudo acerca de Deus. Mas quem é pré-tribulacionista está crendo que a qualquer momento, quem é pós-tribulacionista está esperando o sofrimento da grande tribulação. Sim. Então esses crentes são menos manhosos, são mais fortes, porque estão esperando sofrimento. Estão esperando sofrimento. Eu não estou esperando sofrimento, eu estou esperando ser arrebatado por Jesus. Né? Não é que eu sou mimado, não, mas é porque eu creio no arrebatamento de Jesus. Glória a Deus. Falando sobre deixar de crer, é possível sim. Infelizmente nós estamos vendo hoje, né, em período de pandemia, pessoas na hora da provação para a igreja, do castigo, provação, pessoas abandonarem, juntamente com toda a sua família, abandonar a igreja, abandonar Jesus. E voltando à palavra castigo, a Bíblia diz em Jeremias: não castigaria eu uma nação como esta, diz o Senhor, falando de Israel. Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, castigando quem? Jesus. E em Apocalipse 3,19 está escrito: porque eu repreendo e castigo a todos. Então ele castiga Israel, Jesus e todos. Se Deus não disciplina a sua igreja hoje, nós não seremos igreja, nós seremos bastardos, e bastardo não será arrebatado. Então, como a igreja está caminhando para a apostasia, aí eu respondo outra pergunta: terá um avivamento ou uma apostasia? A Bíblia fala da apostasia. Verdade. Pessoas que creem em Jesus, deixando Jesus, trocando Jesus por qualquer dinheiro, por qualquer coisa. Verdade. E o avivamento? O avivamento já foi aceso faz 2000 anos. O avivamento foi em Atos capítulo 2. Glória a Deus. Quem quiser ser avivado vai ser um Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Estamos em tempos trabalhosos, diz a Bíblia, e em tempos difíceis. Forte. Então, se você que me ouve e me vê quer ir para o céu, seja renovado, seja alguém cheio do Espírito Santo, seja alguém temente a Deus e fiel. Quem não for, não vai ser salvo. A sua instituição não garante a sua salvação. Andar com a Bíblia de estudo, que pesa 2 quilos, não garante a sua salvação. Meu Deus! O seu terno brilhoso, aquele da cor de um botijão de gás, não garante a salvação. O que garante a salvação é permanecermos na presença do Senhor. Verdade. Em comunhão, essa é a palavra, comunhão. Se nos conservarmos em comunhão, o Senhor nos levará. E a apostasia é isso, é você crer, participar da comunhão e deixar de forma consciente. E é isso que infelizmente está acontecendo. Mas isso é bíblico. E nós temos que dar glória a Deus, não pelos que caem, porque lá em Romanos 14:15, diz que Deus é poderoso para os tornar a levantar. Então, o dono do renovo é Jesus. Quem caiu, caiu, mas Deus tem poder para tornar a levantar essas pessoas de volta. Nós temos que orar, né, interceder e, em relação a nós, ter cuidado. O que está de pé, cuidado para que não caia. Porque Jesus vai voltar aí e ele vai esperar uma igreja fiel. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. É dessa forma, Presbítero Marco, que coisa maravilhosa, e é o que nós entendemos. Mas diz o seguinte: será que vai haver uma segunda chance de salvação? A pergunta é essa, né? Após o arrebatamento da igreja. Jesus arrebatou a igreja. E agora? Vai haver uma nova chance? Presbítero Marco, fica à vontade. Pesquisando sobre isso também, a frase teológica mais correta, que se encaixa à verdade bíblica, não seria uma segunda chance, mas a outra chance de uma outra dispensação. Então, Deus não dá segunda chance. Se prepara e vai com ele. Mas agora é uma salvação em uma outra instância, em um outro período, ou como a teologia chama de uma outra dispensação. Então, ser salvo no período da graça, né, onde o pecado abundou, superabundou a graça, é uma maravilha, porque nós fazemos parte da igreja, recebemos dons espirituais, militamos pela obra de Deus, pregamos o evangelho, mas quando a igreja for arrebatada, que se iniciar um grande sofrimento, porque a igreja ainda sente os princípios das dores de parto, mas quando entrar a grande tribulação, o negócio vai apertar mais. Então aí é comum uma interpretação tradicional, porque a igreja é cheia de interpretações tradicionais que caem no gosto do povo, né? Verdade. Que o Espírito Santo ele vai embora. Isso não é polêmico e nem é difícil, isso é muito fácil. O Espírito Santo ele não vai embora nunca de lugar algum. O Espírito Santo, a ação e a operação da igreja na terra ela vai embora. Não vai haver mais a igreja com dons espirituais, gente pregando. Mas na grande tribulação haverá tudo isso, mas de uma maneira diferenciada. E nesse período da grande tribulação, Apocalipse capítulo 7, se não me engano, versículo 14,
há milhares e milhares que vieram de grande tribulação salvos, com as suas roupas salpicadas com o sangue de Jesus. Deus irá separar os seus. Teremos tantos personagens na grande tribulação, como, por exemplo, os 144 mil judeus, que são puros, castos, né, pessoas que não transgridem, que buscam fazer a vontade de Deus. Teremos 2 testemunhas, que são 2 pessoas especiais, que vêm com a unção, como, por exemplo, parecido com Moisés ou Elias, que não são eles, mas parecido, semelhante a João Batista, que veio parecido com Elias. Essas pessoas vão pregar, vão manifestar o poder, e vão derramar praga e sofrimento na intensidade que elas desejarem e quiserem. Vão até ser mortas e ressuscitar, e vão ser arrebatadas também para o céu na grande tribulação. Então muitas coisas vão acontecer. Só que, semelhante ao diabo que vai querer marcar os seus, que adoram a besta, Deus também vai marcar os seus. Nesse período vai entrar quem? Desviados, apóstatas, pessoas das mais variadas religiões, que estarão agora numa tensão tão grande, que a Bíblia diz que a grande tribulação é um sofrimento que jamais houve sobre a face da terra. Então não é uma segunda chance. Da era da igreja, que nós estamos vivendo, né, o tempo do refrigério do Espírito, ou da dispensação da igreja, ela acaba. Acaba quando? Com o arrebatamento da igreja. Acabou. E agora temos um outro período, que agora a intensidade de sofrimento e a ação de Deus é diferente. Tanto que é mais para Israel. Tanto que entende-se que a voz de alarido que vem com Jesus é o Miguel que volta para proteger Israel, porque todas as nações vêm contra Israel. Aí nesse período, vários evangélicos desviados nas drogas, né, na prostituição, no crime, eles conhecem a verdade e verão o sofrimento, terá terremotos que nunca houve sobre a face da terra, demônios serão soltos dos abismos para atormentar os homens que desejarão a morte, mas não conseguirão. E Deus está manifestando a sua ira. Deus está preparando o mundo para a ira. Existe um texto muito importante para nós exaltarmos a Deus nele, que é Apocalipse 17:17. Diz que Deus pôs no coração deles são as nações, entregar o poder ao anticristo para que se cumpram as palavras de Deus. Glória a Deus. Então Deus está no seu laço, né? Laço não é só do diabo, a linguagem bíblica para laço é para Deus também. Deus está fazendo um laço para os inimigos de Israel e da igreja. E Deus vai pisar no lagar da sua ira. Aleluia. Só que a tribulação não é só a ira. Tem salvação na tribulação também. Então, na tribulação é possível aceitar Jesus. É possível crer no Senhor Jesus. É possível até ver Jesus, que ele vai aparecer no final dela. Porém, o sofrimento será terrível. Provavelmente, a maioria será perseguida e será até morta. Mas é uma morte que glorifica o nome do Senhor. Isso. Não quiseram permanecer em Cristo nesse período, então vai ter que agora sofrer um pouco mais, mas tem salvação sim. A Bíblia ela garante isso. Não é só condenação. Tanto que nações vão escapar do Armagedon e vão entrar no milênio para servir a Cristo no milênio. E quem não subir para adorar a Cristo será amaldiçoado a sua terra. Então, Deus está dando chances. Não é uma segunda, mas uma nova chance, que é a chance da grande tribulação. E até no milênio terá pessoas que se perdem e também pessoas que se salvam. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em sua testa, e nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses daqui seriam exatamente os que vão morrer no período da grande tribulação? Os fiéis porque nós entendemos o seguinte, que não é necessário que todos morram, né? Por mais que sejam perseguidos e provavelmente, talvez, não sei, a maioria será. Mas muitos permanecerão com Cristo e aqui eles estão, de fato, o texto é claro, é autoexplicativo, né? Eles permaneceram fiéis na palavra e foram decapitados, que é uma forma de morte bem comum daqueles que são anticristãos, né? Até na atualidade. Eles decapitam as pessoas. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, o Coliseu Romano, eles tentavam matar os crentes de várias formas e por milagre Deus não deixava. E por fim, quando ia decapitar, e Deus ficava em silêncio e aquele cristão era morto. Mesmo na perseguição lá do Coliseu Romano, muitos milagres aconteciam. Existia uma máquina que apertava a cabeça até a cabeça estourar, E Deus fez com que aquela máquina saísse da cabeça do cristão e fosse até o imperador e apertasse a cabeça dele até ficasse roxa. Depois aquela máquina saiu, isso a Bíblia não diz, né? É o livro Os Mártires do Coliseu.
Ou seja, Deus ele está no controle até da morte Glória dos a seus. Deus. A morte dos seus, Verdade. ela só acontece no minuto e no segundo que Deus quer. Aleluia. Então eu não consigo aceitar palavras como, por exemplo, Satanás levou mais um. Porque Deus está no controle de tudo. Quem permite a morte é Deus. Quem permite o agente da morte é Deus. Então nós precisamos glorificar a Deus nisso. A sua pergunta e a minha resposta é essa. Sim, esses são esses que permaneceram fiéis nesse período e vão reinar com Cristo nessa milênio agora, né? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Então tá bom, tá bem entendido aqui. Então haverá mesmo, né? Haverá salvação, né? Para aqueles que, mesmo depois do arrebatamento, permanecer fiéis, mesmo se for levado à morte, né? Por degolando, né? Cortando sua cabeça fora, como diz aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, né? Presbítero Marcos, chegamos ao final do nosso bate-papo, né? Chegamos ao final. Amém. Nós queremos, de todo o nosso coração, agradecer o nosso pastor Joel, tá bom? O nosso pastor Alisson e toda a igreja, né? Eu também agradeço você por ter tirado um período, né, do seu tempo aí, não é isso? Atrapalhando um pouquinho o seu tempo aí, para poder estar conosco aqui, para desenvolver, trazer um conhecimento tão importante sobre, não é isso? Essa questão sobre o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Foi muito bom, maravilhoso. Presbítero Marcos, por favor, fique à vontade para dar sua última fala aos irmãos que estão nos assistindo. Amém. Queremos agradecer essa enorme e grande oportunidade de estar aqui com os irmãos, pastor Joel, pastor Alisson, presbítero Samuel, não é isso? Deus continua abençoando esse trabalho glorioso e maravilhoso. Com certeza, o objetivo é apenas edificar, né, trazer almas para Cristo, glorificar o nome do Senhor. Eu sou feliz por isso e teremos outras oportunidades, eu acredito, de estar aqui falando do amor de Jesus. Eu acredito que essa é a nossa incumbência na nossa vida, né? Expressar o amor de Deus. Eu não poderia finalizar sem citar esse texto bíblico, né, que é um texto que fecha esse tipo de assunto, que é Apocalipse 22, o 16 e o 17, que diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Glória a Deus. Eu sou a raiz e a geração de Davi, Aleluia. a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. É com esse texto que eu finalizo, agradecendo a Deus por essa grande oportunidade. Falar de escatologia sempre é glorioso, é difícil, não é fácil, mas sempre é glorioso e dá esperança no nosso coração. Muito obrigado, presbítero Samuel, a todos. Deus abençoe. Presbítero Marcos, nós que agradecemos você por todo o seu desenvolvimento, com muita maestria dentro do tema que nós desenvolvemos aqui. Queremos louvar a Deus pela sua vida e por certo, se o irmão aceitar, nós vamos convidar mais vezes, né, mais para frente. Amém. Um pouquinho, com Combinado. outros temas, outros temas, outro debate, para que o irmão participe conosco, porque tem sido uma bênção e foi uma bênção. Está sendo uma bênção aqui conosco, o irmão Amém. está aqui conosco, tá bom? Louvamos a Deus pela vida do irmão. Nesse momento, Amém. nós estaremos fazendo uma oração. Amém. Vamos orar? Amém. Deus, te damos graça por tudo, Pai. Obrigado, Pai, por esse aprendizado, Pai, que passamos aqui. Eu te agradeço, Pai, pela vida do presbítero Marcos, Pai, que o Senhor possa abençoar o teu filho a cada dia, Pai. Que ele continue sendo esse canal de bênção, Pai. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do presbítero Samuel, Pai, também, Deus. Pai, que o Senhor possa estar com o teu filho, Pai, abençoando ele a cada dia, Pai. Jesus. Deus abençoa cada ouvinte, todos que estão ouvindo, Pai, esse debate, Pai, que estão vendo, Pai, pela rede social, que o Senhor possa estar abençoando. Senhor, obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém.